Olá, meus queridos, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês, né? Vou ler mais um texto retratando aí a razão da vida, lembrando sempre que no meu Facebook, o nosso canal Razão da Vida 01, nosso site www.razãodavida.com e nossa página também no Facebook Razão da Vida. Todos os dias, né, tem textos, né, vídeos de poesias, músicas, né? Hoje mesmo gravei um vídeo de música que já vai estar aí no Facebook para vocês. Tudo retratando a razão da vida, o porquê nós estamos nesse mundo, né? E lembrando que isso não é religião, nem doutrinas de homens, nem filosofia de vida, mas de verdade é o porquê nós estamos no mundo, né? E eu falo qual a nossa função como criação que nós devemos realizar perante o nosso Criador, e o resultado disso será a nossa vida eterna, né, que é a conclusão do propósito de Deus, é a nossa consciência na próxima e definitiva etapa da vida, que é a etapa espiritual, né? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no texto que eu vou ler, né, que se chama Segunda Fase. As consciências humanas não têm a menor noção diante do que estão. Uma eternidade pela frente e elas preocupadas em fazer as unhas. Uma mega estrutura dessas do universo criada por Deus e elas preocupadas se vai chover amanhã. Um tesouro incalculável nas mãos, a vida que está dentro de nós e elas preocupadas com o cocô do filho. Não dá para conversar. O disparate é muito grande. A desproporção no entendimento é colossal. Não existe o menor veio de consenso, a menor ligação racional. Eu sei que as consciências foram produzidas ainda agora neste mundo, mas isto não é motivo delas não buscarem a razão da vida. O problema que eu vejo não é nem a falta de informação, mas a falta de raciocínio. E lembrando, meus irmãos, que tudo que Deus faz, né, é sábio, né? E nada é por acaso, né? E Deus nos atribuiu o órgão do raciocínio, porque é justamente por ele que nós enxergamos todas as coisas pelo entendimento. Assim como nós enxergamos as coisas aqui no plano material com o nosso olho carnal, né? Nós temos esse olho do entendimento que é o raciocínio, que faz a gente enxergar todas as coisas que a gente não vê com esse olho. Então a razão da vida, o propósito de Deus, a gente não enxerga com o olho carnal, mas a gente enxerga pelo entendimento. Então, como eu disse nesse texto, o problema não é nem as pessoas não saberem o porquê estão nesse mundo, mas o problema é que não raciocinam pela lógica, né? Porque Deus é sábio, tudo é coerente em Deus, então o porquê nós estamos aqui também é coerente, né? É uma sabedoria de Deus, mas que está ao nosso alcance se cada um de nós usarmos do raciocínio lógico para enxergarmos. Então eu sempre digo assim, se você não raciocina, segue a linha do raciocínio, assim que eu vou sempre trilhando nos textos, que você vai enxergar pelo entendimento o porquê que você está no mundo, né? E o que você tem que fazer como criação, né? E vai ativando aí o raciocínio que é atrofiado nesse sentido, né, da razão da vida, para desatrofiar o raciocínio e fazer que nem nosso irmão Pedro disse, né? Para a gente desejar como meninos novamente nascidos o puro leite racional, né? Esse é o puro leite racional, né? Coerente, para que por ele nós vamos crescendo. Então, se não raciocinar, meus irmãos, pela lógica, né? Se não trilhar o caminho do raciocínio lógico, não vai enxergar de fato e de verdade o quadro do entendimento da razão da vida. Então eu sempre chamo vocês aí para poder estar raciocinando junto comigo, né? Para poder enxergar, né, o porquê que nós estamos no mundo. Então, dando continuidade aqui, o problema não é nem a falta de informação, mas a falta de raciocínio. Tudo mostra que estamos dentro de um propósito.
e sabemos que temos um tempo limitado para realizar, né? Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer, né? Nossa carne vai morrer, então o tempo que a gente tem nesse mundo é limitado. Realizando ou não o propósito da vida, uma hora o tempo acaba e este nosso corpo carnal vai para debaixo da terra. É até esquisito dizer isto, mas um dia nascemos neste mundo e certo é que um dia vamos morrer nele. Será que a vida é só isto? Será que não tem mais nada por detrás disso? E se tivermos que fazer alguma coisa para darmos continuidade à vida, o que será de nós? Foi buscando respostas para estas perguntas que eu descobri o propósito da vida. Eu vi que a vida tem uma sequência e que nós estamos apenas na segunda fase dela, né? Todo mundo raciocinando pode enxergar isso. Nós já passamos uma fase, nós somos um sêmen, né? Nosso pai carnal lá produziu o nosso sêmen e foi muito raro, mas nós conseguimos adentrar o óvulo da nossa mãe, né? E passarmos por uma gestação de 9 meses, né? Até a estatura completa de ser humano e por fim nascemos nesse mundo. Então, vocês podem enxergar que nós já passamos uma fase, que é a fase de sêmen, que a gente não tinha consciência. Mas adentramos essa segunda fase que nós estamos agora, que é a fase de ser humano, onde nós fomos crescendo e naturalmente, como fruto natural, nós produzimos a nossa consciência. Então, a gente sabe também que essa fase do mundo, essa fase carnal vai acabar, né? Mais cedo ou mais tarde, porque a nossa carne vai morrer. Então, eu chamo a atenção nesse texto de todos para dizer assim, ó, por que nós estamos nesse mundo? Não é por acaso e não é por nada, simplesmente para estar aqui. E com a morte não se acaba isso. Então, eu vejo que à frente tem uma terceira fase, né? Então, é importante nós enxergarmos hoje o que nós devemos fazer, o porquê que nós estamos nesse mundo. Porque o tempo nos dado para realizar o propósito do nosso Criador é esse tempo que nós estamos no mundo, enquanto nós temos a vida. Por isso que já foi dito lá atrás por um dos nossos irmãos que, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor é justamente o Espírito de Deus que está dentro de mim, está dentro de vós, né? E o Senhor já é esse Espírito. Então a gente tem que buscar Ele antes que Ele volte a Deus, porque nós já sabemos que o Espírito volta a Deus e a carne volta ao pó. E a nossa consciência que nós produzimos vai enfrentar uma eternidade à frente, né? Que vai ser uma terceira fase. Por isso, meus irmãos, que hoje é o tempo de nós realizarmos o propósito do nosso Criador. Porque se nós realizarmos, a nossa consciência vai dar sequência à vida, né? Se nós ligarmos a nossa consciência no Espírito de Deus, quando Ele voltar a Deus, a nossa consciência vai entrar nessa terceira fase e definitiva fase espiritual e vamos ter a vida eterna. Mas se a nossa consciência ficar ligada na carne e não se ligar no Espírito, quando o Espírito voltar a Deus e a carne para o pó, a nossa consciência vai cair num vazio eterno, que é o inferno. Isso é uma tragédia para as nossas consciências. Então, hoje é o tempo de nós realizarmos o propósito do nosso Criador, viu, meus irmãos? Por isso que eu sempre venho aqui, né? Faço também a transmissão ao vivo, todo domingo às 2h no meu Facebook, Michele Mi, chamando a atenção de todas as consciências para o propósito de Deus, o propósito da vida, porque nós estamos no mundo só para isso, né? Então nós temos que buscar de fato e de verdade, né, saber certinho para poder realizar enquanto há tempo. Eu vi que a vida tem uma sequência e que estamos apenas na segunda fase dela. Vi que a primeira fase foi a de sêmen que já passamos. Estamos na segunda fase, a de ser humano, e que lá à frente tem a terceira e definitiva fase da vida, que é espiritual. Eu descobri também, meus irmãos, que temos que praticar um novo princípio de inseminação, passarmos por uma nova gestação para nascermos na fase espiritual. Vi que tivemos que vir nesta segunda fase justamente por causa da consciência que nós produzimos nela como criação. Pois é na consciência que inseminamos e gestamos o ser do Espírito, assim como foi no ventre da mulher que foi inseminado e gestado o ser humano, né? Hoje,
Eu já inseminei o Espírito de Deus na minha consciência. Estou gestando o seu filho em mim para nascer na terceira fase. Só mais um pouquinho e o grande momento da minha redenção eterna chegará, que será glorioso, como nosso irmão Paulo disse, né? Se o nosso nascimento para aquilo que foi transitório, que é o nosso nascimento nesse mundo, que a gente sabe que é provisório e transitório, já foi glorioso, quanto mais glorioso vai ser o nosso nascimento para aquilo que é eterno. Mas como eu disse agora no finalzinho do texto, meus irmãos, da mesma forma que houve uma lei e um princípio praticado para nós estarmos nesse mundo, né? Você vê que o nosso pai e a nossa mãe estavam dentro da lei da procriação, né? E praticaram o princípio da coabitação. E assim que inseminou a nossa semente no óvulo da nossa mãe, naturalmente aconteceu ali a gestação, que já foi a mão de Deus, que é o Espírito de Deus, que já nos formou, né? Lá no ventre da nossa mãe, e na hora certa nós nascemos nesse mundo. E esse é o caminho para todo mundo. Ninguém nasceu de outro jeito nesse mundo. É só um caminho para se nascer nesse mundo. E para nós nascermos também na próxima etapa na vida, entrarmos no reino de Deus, como o nosso irmão Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, meus irmãos, é da mesma forma que foi para nascer nesse mundo, mas agora o nascimento é no Espírito, não mais na carne, mas no Espírito. E essa inseminação é feita dentro da nossa consciência. Ela é o campo fértil, ela é o ventre, é a mãe que vai inseminar o Espírito de Deus que já está dentro de nós. Ele é a semente de Deus, que Deus é o Pai. Então nós devemos conscientizar esse Espírito que está dentro de cada um de nós, inseminando ele através do raciocínio, né, nas nossas consciências, e naturalmente a mão de Deus age como agiu da primeira vez que se transformamos de sêmen em seres humanos. Agora a nossa consciência, conscientizando o Espírito, né, e crescendo pelo raciocínio, se relacionando aí com Deus, nós vamos crescendo no novo ser, o ser espiritual. A nossa consciência vai deixar de ser carnal, né, que é o ser que morre, e vamos passar a ser espiritual. E isso a gente vai crescendo até a estatura completa de Cristo, que é o Filho legítimo de Deus e é a semelhança de Deus, porque Deus é Espírito. E assim, no tempo certo, quando o Espírito voltar a Deus, as nossas consciências vão nascer pelo Espírito no reino de Deus, e essa é a nossa vida eterna. Tá bom, meus irmãos? Esse é o propósito da vida, que eu venho aqui chamar a atenção de vocês, que nós já passamos a primeira fase, estamos na segunda e temos uma terceira frente, mas que temos que estar dentro da lei da procriação espiritual e praticar o princípio para a gente poder nascer lá, tá bom, meus irmãos? Então hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, e raciocinem, meus irmãos, porque essa é a razão da vida, é o porquê nós estamos no mundo, e o resultado disso é a nossa vida eterna. Um abraço a cada um e até o próximo vídeo.